só, a gente está vivendo, né, o ano da esperança, o ano jubilar, e dando continuidade nessa vivência que a gente está, do ano da esperança, a gente vai refletir mais um sinal proposto para o jubileu, que é a reconciliação. Vamos aprender junto. O jubileu é um tempo de graça, renovação e perdão, um chamado à conversão e à reconciliação. Desde os tempos bíblicos, este momento nos convida a recomeçar, a restaurar as nossas relações e a fortalecer a nossa fé. Vivemos tempos de desafios e divisões, mas o jubileu nos lembra que a reconciliação não é apenas possível, mas necessária. O perdão cura feridas, reconstrói laços e nos ajuda a viver a verdadeira esperança. Nesta entrevista especial, vamos refletir sobre os sinais do Jubileu da Esperança e o poder transformador da reconciliação. Como podemos vivê-la no dia a dia? Qual é o verdadeiro significado deste tempo de graça? Sinais do Jubileu da Esperança, a reconciliação, um chamado à paz e ao perdão. Não perca! Isso mesmo, Michele, muito obrigada. E quem vai ajudar a gente nessa reflexão, né, a entender um pouco melhor esse sinal do jubileu, é o Padre Leandro dos Santos, ele que é pároco da paróquia Nossa Senhora da Ajuda em Caçapava, na Diocese de Taubaté. Ele já está aqui. Muito bem-vindo mais uma vez, uma alegria ter o senhor com a gente. Bom dia, muito obrigado. Fico muito feliz também de estar aqui no santuário, pois todas as vezes que vamos ao santuário, vamos como peregrinos, vamos em busca das graças que é própria do santuário, e ainda mais no jubileu. É sempre uma oportunidade vir ao santuário para buscar as graças desse jubileu, sobretudo a graça da reconciliação. Queria que o senhor então começasse explicando para a gente como que viver então esse sinal da reconciliação com Deus, com a gente mesmo e principalmente, né, com o outro. O jubileu é um tempo de graça, né? O jubileu não é só uma celebração, mas é um tempo em que a igreja nos concede para vivermos, de fato, uma verdadeira transformação. E claro, também estamos agora no tempo quaresmal, também tempo de conversão, tempo de transformação. E a reconciliação, ela é mais do que uma ideia, ela é mais do que um sentimento, né? A reconciliação é, de fato, uma realidade que nos coloca em plena comunhão com Deus, consigo mesmo, é claro, mas também com os irmãos. A reconciliação é indispensável se nós queremos estar em comunhão com Deus, porque Deus é amor. E a nossa busca nesta vida nada mais é do que buscar viver e estar unido a esse amor, que nem sempre nós conseguimos. E por isso justamente que a necessidade de nos reconciliarmos, a necessidade de estarmos sempre voltando a estarmos unidos, né? Reconciliação significa justamente conciliar de novo. Né? Esse reconciliação significa conciliar de novo, voltar de novo, estar unido de novo, estar próximo de novo. Né? Portanto, a reconciliação é que é capaz de nos colocar de novo na comunhão com Deus e numa verdadeira comunhão com os irmãos. E essa reconciliação, às vezes, com o outro também, na forma mais prática. Como a gente conseguir isso também? Antes de tudo, a reconciliação ela não é só o fazer as pazes, né? Mas a reconciliação é, de fato, estar disposto a ir ao encontro do outro. E estar disposto a ir ao encontro do outro independe da ofensa que nos foi dada pelo outro, né? Como a gente sempre costuma dizer, perdoar não é esquecer, né? Dificilmente nós vamos esquecer das ofensas que foram feitas a nós, que foram dirigidas a nós. Mas perdoar é uma decisão,
Portanto, perdoar é uma atitude concreta do amor, pois mesmo com a ofensa, independentemente da ofensa, eu me decido perdoar. E eu perdoo por quê? Porque Deus perdoa, né? Se nós fôssemos pensar, se nós tivéssemos o mesmo poder de Deus, o que nós faríamos em relação às pessoas que nos ofenderam? Será que nós iríamos exterminá-las, né? Já que nós temos o mesmo poder que Deus tem? Pois bem, se nós fizéssemos isso, então muitos de nós já não existiríamos também, pois Deus não age conosco segundo as nossas faltas, mas segundo o seu amor. Portanto, é a partir desse amor que nós temos que nos reconciliar, não a partir do que o outro vai fazer, se ele vai mudar, se ele vai se transformar, não. A ofensa, mesmo depois de ter sido dada, mas o perdão, ele tem que ser essa decisão de cada um de nós, a partir do amor de Deus. E nós experimentamos esse amor de Deus, sobretudo de forma concreta, a partir do sacramento da confissão, né? Que é o sacramento da reconciliação. É o modo como, de fato, Deus nos perdoa. Portanto, existe uma forma ordinária para buscar essa reconciliação. E nesse tempo de jubileu, inclusive, o fato de ir até o santuário, que é um lugar de graça, é um lugar também da reconciliação, é um lugar privilegiado, concreto da reconciliação. Pois aqui nós vamos em busca justamente, acima de tudo, do sacramento da confissão, né? E existe uma forma ordinária, né, do sacramento da confissão, né? O sacramento da confissão tem a sua forma ordinária, que é a forma auricular, né? Que é você chegar até o sacerdote, primeiramente fazer o seu exame de consciência, depois um desejo sincero de arrependimento, né? A contrição. Depois a confissão, estar diante do sacerdote e dizer os seus pecados, confessar os seus pecados. E aí receber então a penitência, que é, podemos dizer, a satisfação, né? Essa é uma forma concreta de vivermos a reconciliação. Portanto, a reconciliação não pode ser só um sentimento, não pode ser só uma ideia, não pode ser só uma intenção, por melhor que ela seja, né? A reconciliação precisa ser concreta. E a forma de nos reconciliarmos com Deus e a partir da reconciliação com Deus, nos reconciliarmos também com os irmãos, é através do sacramento da confissão. E essa reconciliação que a gente primeiro faz com a gente mesmo, porque muitas vezes a gente não consegue mudar o outro, né? Então, assim, essa reconciliação é a gente entender e a gente mesmo eu tenho dito aceitar. Que nesse tempo quaresmal, que é um tempo forte também, que nós somos chamados à conversão, um voltar-se para o Senhor, um voltar-se para dentro de nós mesmos. Esse voltar-se para dentro de nós mesmos nada mais é do que olhar para dentro de nós e termos a ousadia, a coragem, a humildade de reconhecer os nossos defeitos. Então, reconciliar-se consigo mesmo é ter a capacidade de reconhecer que nós temos defeitos, nós temos erros, nós temos falhas, e reconhecer com humildade. E reconhecendo os nossos erros, nossos defeitos, procurarmos então mudar, procurarmos então transformar isso, nos converter verdadeiramente. Por isso, a conversão não é uma atitude tão fácil, ela não é algo tão fácil, mas ela é necessária. É um processo, né? Exatamente, ela é necessária se nós queremos estar em comunhão com Deus. E até concluindo essa ideia do sacramento da confissão, como eu dizia, que é um dos sacramentos também chamados sacramentos de cura. Às vezes a pessoa está necessitando ser curada de uma ferida, né? De algo que lhe machucou, de algo que de fato impede que ela viva a alegria da saúde, que é a salvação, né? Saúde e salvação é a mesma coisa, né? Portanto, a alegria da salvação só nos é dada quando somos curados das feridas que o pecado causa em nós. Então, por isso a confissão também é importante, porque ela não só perdoa, mas ela também tem o poder de curar aquilo que talvez lá dentro de nós precisa ser curado. A gente pode falar assim, existem alguns sinais da reconciliação que a gente pode perceber, especialmente agora nesse tempo quaresmal que a gente está vivendo? Com certeza. Primeiramente, é o desejo sincero de viver uma verdadeira transformação, um verdadeiro arrependimento. Depois, a atitude concreta de buscar o sacramento da confissão, né? Por que você vem aqui ao Santuário de Aparecida, né? Você vem só como turista? Você vem só a passeio? Ou você vem de fato como peregrino?
você vem de fato como alguém que vem buscar a graça de Deus que emana desse santuário, porque por isso aqui é um santuário. Então essa atitude concreta de vir aqui para buscar também esta reconciliação, através do sacramento da confissão. Depois, a coragem de reconhecer os próprios defeitos, a coragem de reconhecer os próprios erros e assumi-los, porque quando a gente assume o nosso defeito, o nosso erro, já é metade do caminho percorrido, né? E depois, né, ter a humildade de pedir perdão, de fato. E pedir desculpas, né? Às vezes é uma coisa pequena, mas que a gente não deve deixar passar. Não, tenha coragem de pedir desculpas, tenha coragem de pedir perdão. Então, faça isso nas coisas mais simples do dia a dia, né? Errou, se enganou, peça desculpas, me desculpe, eu enganei, eu me enganei. Então, essas pequenas atitudes do dia a dia que vão gerar uma grande transformação. E às vezes você não pede na hora, mas um tempo depois, vai lá, volta, né? Não tem problema, né? Porque às vezes coisas ficam martelando, não, pede desculpa ali, vai conversar com... Exatamente. Não deixar passar, né? Não deixar... Eu falo que isso, por exemplo, na relação conjugal dos casais, às vezes uma coisinha de nada você muda um pouco só a expressão, mas deixa passar, fica um pouco mais quieta, o marido pergunta, aconteceu alguma coisa? Não, mas aconteceu, você ficou chateado, mas aquilo passa. São essas coisas que vão sendo acumuladas. Não deixe passar nada. Diga, sim, eu fiquei chateado com tal coisa, mas tá tudo bem. Aí nossa, me desculpe. Enfim, são coisas pequenas que às vezes a gente deixa passar, mas que vão sendo acumuladas aqui no coração, né? E precisam ser curadas, né? Precisam ser de fato superadas. Com certeza. O senhor falava, né, de vir aqui ao Santuário Nacional nesse ano jubilar, que aqui é uma igreja jubilar, mas muita gente não consegue, né, devido à localidade, né, à distância, mas toda igreja, toda diocese tem a sua igreja jubilar. Exatamente. É procurar onde, né, qual igreja que é a referência para fazer essa peregrinação. Exatamente. Todas as dioceses, elas têm as suas igrejas jubilares, né? As igrejas que os bispos então designaram para que ali nós possamos lucrar as indulgências, que é também algo muito presente do jubileu. O que é uma indulgência? É a satisfação, né, das culpas dos pecados, porque somos perdoados dos nossos pecados, mas fica sempre uma consequência a ser reparada, né? E as indulgências é justamente para isso, para reparar todas as faltas, as penas que os pecados causaram em nós. Então procure essas igrejas. E nesta quaresma também procure a sua paróquia. Faça uma boa confissão para poder aproveitar também as graças desse jubileu. E como que o perdão, a misericórdia de Deus, vivenciados, né, no sacramento da confissão, fortalecem essa espiritualidade nesse ano jubilar? Com certeza, o jubileu ele vem para ser um tempo mesmo do perdão. Se nós olhamos a raiz do jubileu, desde o Antigo Testamento, lá em Levítico, capítulo 25, depois em Lucas, capítulo 4, quando Jesus inaugura também um jubileu perpétuo, um jubileu eterno, né? Um paradigma de vida, né? Que é o jubileu. Nós vamos ver que desde a sua raiz o jubileu é o perdão das dívidas, o perdão, né? A reconstituição das terras, a libertação dos escravos. Então, tudo isso já é parte do perdão, é descendente do perdão, né? Portanto, podemos dizer que a grande graça do jubileu é poder viver esse perdão com Deus e com os irmãos. Se nós conseguirmos isso, de fato o jubileu não terá sido só uma celebração a ser celebrada a cada 25 anos, mas terá sido de fato um tempo oportuno em que a gente pôde estar mais unido a Deus e convertido a Ele, né? Então o jubileu acontece justamente para isso, para que nós que aqui estamos na terra, que somos peregrinos do céu, portanto, seja uma oportunidade que a igreja nos dá de buscarmos pelo perdão, pela reconciliação, a graça de Deus aqui na terra, em vista da comunhão plena com Ele no céu. Então, o jubileu é uma grande oportunidade que nós estamos tendo. Não é à toa que também o jubileu passou a ser celebrado a cada 25 anos, né? Por que diminuiu esse tempo? Para que todos tenham a oportunidade de celebrar ao menos uma vez esse tempo de graça, de tão importante que é. Perfeito. Muito obrigada, Padre Leandro, pela sua catequese aqui, por explicar melhor para a gente esse sinal da reconciliação, né? Um dos sinais desse jubileu da esperança que a gente está vivendo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós e que possamos ter muitas graças neste ano santo do jubileu. Amém. Com certeza.
Oi, Juninho, bom dia para você, bom dia para Letícia, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Família dos Devotos. É isso mesmo, depois desta bonita catequese que nós aprendemos com o Padre Leandro sobre a importância deste sinal tão importante nesse tempo de jubileu, que é o sinal da reconciliação, nós queremos apresentar para você aí de casa um espaço muito especial aqui do Santuário Nacional, que é a nossa Capela das Confissões. Além da capela, nós temos um espaço também dedicado para você que vem até aqui o santuário e quer fazer a sua confissão individual, ter aquele momento em que você confessa para o padre tudo aquilo que está no seu coração, aquele perdão que você tanto almeja. E para isso nós vamos conversar com o padre Jorge Américo, ele que é missionário redentorista, prefeito de igreja aqui do Santuário Nacional, que vai apresentar um pouco para a gente esse espaço. Padre, nós temos aqui, aqui a Capela das Confissões, um espaço de extrema importância. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para quem está em casa o que acontece aqui e também a diferença da confissão comunitária e a confissão individual, que também temos esses momentos aqui, né? Bom dia para o senhor. Bom dia, Michele, bom dia a todos que nos acompanham através da TV Aparecida, você que é devoto de Nossa Senhora. É uma alegria muito grande receber sempre aqui no santuário os devotos da Mãe Aparecida, que vêm visitar Nossa Senhora e também o seu santuário. Aqui no Santuário Nacional, nós temos o privilégio de celebrar o perdão, a misericórdia. Muita gente vem de longe, vem já com o desejo de confessar os seus pecados, de fazer uma boa celebração penitencial e de voltar para casa com o coração tranquilo. A confissão é justamente esse sacramento de cura, que nos cura para sermos pessoas cada vez melhores e renovadas na vida. E o desejo da confissão já acontece em casa. Quando a gente sai de casa com esse desejo, bom propósito, nós já começamos ali a nossa celebração da penitência. Chegando ao santuário, os nossos queridos devotos participam das celebrações das missas e sempre são convidados a visitarem a Capela das Confissões. Aqui no Santuário Nacional nós celebramos todos os dias, muitos e muitos romeiros devotos de Nossa Senhora passam pelo santuário para celebrarem o perdão, porque a casa da mãe é a casa da acolhida, é a casa da palavra, é a casa do perdão. E aqui no santuário nós temos um lugar especial, que é a Capela das Confissões. E na Capela das Confissões nós celebramos o sacramento da penitência de duas formas. Nós podemos celebrar tanto de forma comunitária quanto de forma individual. A de forma individual todos nós já sabemos, nós nos dirigimos a um sacerdote e ali, depois de um bom exame de consciência, de uma boa confissão, nós nos propomos a viver uma vida nova. Aqui no santuário, por conta do grande número de peregrinos e do pouco número de sacerdotes, para atender bem a todos os romeiros, nós temos o que nós chamamos de privilégio. O privilégio o Papa concede aos grandes santuários justamente por isso, devido ao grande número de peregrinos e o pouco número de sacerdotes confessores para atender pessoalmente a cada penitente. E aqui nesta capela belíssima, nós celebramos o rito penitencial com a absolvição sacramental geral dos pecados. E esse rito, ele acontece quando há sempre um grande número de peregrinos, Então nós fazemos uma boa preparação, nós temos um roteirinho aqui no Santuário Nacional, um convite a um bom exame de consciência, nós perpassamos por todos os mandamentos, nós rezamos, nós cantamos, nós celebramos de fato, escutamos a palavra de Deus, somos chamados a nos interiorizarmos, a pensarmos justamente na dor que o pecado causa e principalmente na dimensão social do pecado, quando o pecado não fere somente a nós, mas fere também o nosso irmão. E aqui nós celebramos e há um momento específico em que daqueles que aqui estão, alguns às vezes chegam e dizem assim, olha padre, eu vim de tão longe e tem uma dor, um sofrimento muito grande que eu carrego e que eu preciso falar diretamente com o padre. Então nós temos dentro da celebração do rito penitencial comunitário a possibilidade de alguns, após o exame de consciência, se dirigirem aos confessionários e ali também fazerem a sua confissão. E aqueles que permanecem, nós encerramos a nossa celebração com a absolvição sacramental geral.
não é invenção nossa não, viu gente? A absolvição sacramental geral, ela está contida dentro do ritual do sacramento da penitência, né, que foi promulgado aí pela Sagrada Congregação para o Culto Divino, é aprovado pela Igreja. Então, depois desta absolvição sacramental geral para os que aqui permanecem, e lembrando sempre que o perdão dos pecados, né, ele acontece porque o sacramento ele alcança todos nós. Depois tem, claro, a penitência, né? E a penitência, né, é a satisfação dessa confissão, né? Nós fazemos uma penitência como que marcando a partir daquele nosso esforço de mudança, desejo de mudança de vida, marcamos então o início de uma nova caminhada. E padre, o senhor disse, né, que a confissão ela começa em casa. Tem alguma postura que os devotos devem ter na hora da confissão? A vestimenta, a postura diante do padre, como que acontece isso? Olha, é sempre importante a gente se recordar que nós nos apresentamos diante do sacerdote quando buscamos o sacramento da penitência como alguém que se encontra diante do próprio Deus, do qual o padre é ministro, né? Só que nós temos a realidade Aparecida, né? Os romeiros, aqui é muito quente, viu gente? Então quando vier para cá, passe protetor solar. Os romeiros, cada um vem de um canto, às vezes é aquilo que a gente sempre diz, né? Na casa da mãe a gente fica à vontade, né? Então os romeiros às vezes vêm com roupa mais própria para o verão, e isso não é impedimento nenhum para fazer uma boa confissão, porque o que importa é a disposição do coração, é eu estar com o coração preparado para celebrar o sacramento. Conforme a própria teologia do tempo quaresmal nos lembra, né? Deus não quer que nós rasguemos as nossas vestes, mas o coração diante dele. Então, para Deus, o que importa é o coração sincero, um coração contrito, arrependido. Com certeza, e que possamos viver bem esse jubileu da esperança, né? Exatamente. Um dos principais meios para se lucrar as indulgências nesse ano santo, esse ano jubilar, Jubileu da Esperança, né? 2025 anos da encarnação do Verbo Eterno de Deus, justamente buscar o sacramento da penitência, né? Fazer uma boa confissão, né? Porque nós que somos cristãos, nós queremos estar sempre caminhando com Jesus, caminhando com os nossos irmãos, e nós não queremos que o sofrimento seja nosso companheiro. Por isso que aqui no Santuário de Aparecida, aqueles que vêm, e você mesmo que está aí nos acompanhando, quando vier, passe aqui na Capela das Confissões, celebre a misericórdia, porque Deus te espera, né? Você apresenta para Deus o seu pecado, e pode ser o seu maior pecado, e Deus coloca na sua mão a sua infinita e a sua grande misericórdia, que é maior do que qualquer pecado. Padre, muito obrigada por todas essas informações e que possamos viver bem esse tempo junto aqui ao Santuário Nacional. Nós agradecemos em nome do Santuário Nacional a todos vocês devotos, porque é graças a você, que faz parte da nossa família dos devotos, que nós podemos acolher bem tantos peregrinos que passam pela casa da mãe. A gente sempre diz que o peregrino ele pode levar para casa esse folhetinho que o ajuda a se preparar bem para celebrar o perdão lá na comunidade dele, lá na paróquia dele. E isso só é possível graças à família dos devotos. Então, muito obrigado a você que nos ajuda a evangelizar a partir da mensagem do Santuário de Nossa Senhora. Isso mesmo. Então, reforçando aqui, fica o nosso convite para você, tendo aí esse dia de peregrino, essa visita peregrina ao Santuário Nacional, não deixe de passar aqui na Capela das Confissões, fazer o seu momento de reconciliação com Deus e também, né, limpar aí o seu coração dos pecados e bem viver esse tempo de esperança. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Michele, também Padre Jorge, por nos mostrar um pouquinho mais sobre a capela, né? A Capela da Confissão. Obrigada, Michele. Muito bacana. Deu para aprender bastante sobre esse sinal da reconciliação do jubileu. E uma coisa bonita que nós fazemos em tudo isso que aprendemos, que a gente não vem celebrar o pecado, a gente vem celebrar a alegria da festa da reconciliação, como muito bem dizia o Padre Jorge Américo. Tenho certeza que esse momento vai te ajudar, vai nos ajudar a percorrer melhor este caminho quaresmal e neste tempo especial também do jubileu que estamos celebrando.